Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Giordano Simadon, sou psicólogo de orientação junguiana e hoje eu estou participando do projeto Colibri para falar sobre sonhos lúcidos e o despertar da consciência. Para quem ainda não conhece, o projeto Colibri é uma iniciativa de 20 profissionais que se reuniram durante a época da pandemia para poder oferecer atividades teóricas, práticas, de reflexão sobre autoconhecimento e bem-estar para que as pessoas possam usufruir durante esse período difícil que nós estamos ainda atravessando. O projeto Colibri também tem como objetivo auxiliar instituições de caridade que foram já que já receberam, né, algumas doações pelo próprio projeto, algo que vocês podem observar na própria página do Facebook ou do Instagram do Projeto Colibri. Então, se quiserem acompanhar todas essas atualizações, inclusive as instituições de caridade para as quais as doações foram encaminhadas, podem acessar o Projeto Colibri no Facebook e no Instagram, porque lá foram publicadas as fotos, os nomes das instituições, enfim, tudo para que vocês possam acompanhar a evolução desse projeto. E quem quiser contribuir também pode encontrar todos os dados nessas mesmas páginas. A gente já de antemão agradece a todos. Então, nosso tema de hoje, né, eu fico bastante contente de estar hoje reunido com vocês, nessa manhã de sábado, às 10 horas, né? A gente poder falar sobre um tema bastante interessante, um tema bastante tradicional nas culturas orientais, mas um tema que vem chamando bastante atenção aqui no Ocidente também, especialmente a parte da psicologia, que é a capacidade que o ser humano tem e pode desenvolver de ter os sonhos lúcidos. E também o nosso objetivo hoje é poder apresentar o tema dos sonhos lúcidos e deixá-lo conectado com a ideia de um despertar da consciência. O que seria o despertar da consciência? Seria conseguir levar os nossos estados de consciência a um nível um pouco diferente do que ele é costumeiramente no nosso dia a dia. Ou seja, expandir a nossa consciência e despertar certas partes da nossa consciência que ficam, digamos assim, latentes, né? Os potenciais que nós possuímos e que muitas vezes acabamos não aproveitando porque não fomos educados adequadamente para fazê-lo. Tá legal? Então a gente vai usar essas ideias dos sonhos lúcidos e do despertar da consciência, vai juntá-las para mostrar para vocês como é possível alcançar estados diferenciados de percepção da nossa realidade, tanto exterior como da nossa realidade interior. No nosso mundo interior existem coisas muito interessantes, né? No primeiro lugar, a gente pensa sobre as nossas ideias, sobre as nossas opiniões, sobre as nossas convicções, as nossas lembranças, nossas memórias, recordações. A gente também pode falar sobre os nossos estados emocionais, os sentimentos que a gente tem, alegrias e tristezas do dia a dia. Bom, tudo isso é muito interessante porque, obviamente, forma parte de quem nós somos, de quem nós viemos sendo ao longo da nossa vida e durante toda a nossa vida nós continuaremos sendo, né? Esse conjunto de experiências interiores, de pensamento, sentimento, estados de ânimo e tudo isso é interessante ser observado porque nós conhecemos a nós mesmos na medida da consciência que nós conseguimos desenvolver. Se a nossa consciência ela não se desenvolve, a nossa capacidade de perceber tudo que se passa no nosso mundo interior, ela também é diminuída. Mas se nós conseguimos ampliar o nosso estado de consciência, ou despertar aquelas partes que não estão ainda em funcionamento total e pleno como poderiam funcionar, nós vamos poder, então, ter uma consciência ainda maior daquilo que se passa dentro da gente. E, claro que, entre os fenômenos mais interessantes que acontecem no nosso mundo interior estão os sonhos, né? É difícil encontrar alguém que não sonhe, né? Poucas pessoas declaram ou dizem que não têm sonhos à noite, né? Mas a maioria das pessoas sonha. A gente pode até dizer que todo mundo sonha
mas algumas pessoas não lembram que sonharam. Porque o sonho, ele é um processo visto desde a ótica biológica e psicológica, ele é um processo normal, natural da nossa vida, né? Ele simplesmente ele acontece, quer nós lembremos deles ou não, né? Então, os sonhos, eles são fenômenos bastante intrigantes, né? Se nossas emoções são bastante intrigantes, se os nossos pensamentos são intrigantes, também a gente pode dizer que os sonhos são muito, muito intrigantes, já que num sonho, nós somos levados a viver situações que nós não estamos esperando muitas vezes, né? Os sonhos são vividos muitas vezes naqueles lugares onde coisas muito estranhas acontecem, né? Não é raro que a gente acabe sonhando com pessoas que já faleceram, que já se foram, né? Um avô, uma avó que morreu, aparece no nosso sonho e tem lá uma conversa conosco, nos diz algumas coisas, nos oferece algo para comer, tem alguma vivência conosco. Às vezes, nós sonhamos que estamos rodeados por ladrões, assaltantes, né? Em outros momentos, nós conversamos com amigos que há muito tempo nós não vemos, que há muito tempo não encontramos, nós reencontramos nos nossos sonhos, e tudo isso nos deixa muitas vezes bastante intrigados, né? Coisas incomuns acontecem conosco durante os sonhos, nós mesmos acabamos fazendo coisas que não fazemos na nossa vida, digamos assim, entre aspas, consciente, durante o nosso estado de vigília. Então, os sonhos realmente são vivências interiores, vivências que nós que nos causam bastante espanto, que nos causam bastante interesse, né? Porque ali nós estamos vivendo algo que existe dentro de nós, mas muitas vezes nós não compreendemos, né? Existem aventuras que são vividas e que são muitas vezes carregadas de emotividade, tá? Tem momentos em que a gente pode estar fugindo de um monstro, de assaltantes, ladrões, pessoas perigosas, caminhando no meio da noite, em ruas escuras, coisas que não fazemos normalmente, mas nos sonhos estamos fazendo. Ou às vezes, né, nós estamos vivendo outro tipo de aventura, né? Podemos estar escalando uma montanha, podemos estar pulando de paraquedas, mergulhando no fundo do oceano, podemos estar nos encontrando com pessoas que a princípio parecem desconhecidas, mas que provocam emoções, né, dentro de nós e nos sentimos próximos delas e queremos estar com elas. E quando o sonho acaba, né, quando a gente acorda pela manhã, quando o corpo desperta pela manhã, o que acontece é que a gente fica com vontade de continuar vivendo aquele sonho, né? Alguns não, obviamente, a gente pensa que não quer mais voltar a sonhar com aquela pessoa ou com aquela circunstância, não quer mais se ver perseguido por monstros. Mas outros sonhos, muitas vezes, eles nos deixam um gosto de querer mais, né? Como se nós pudéssemos retornar para aquele sonho, voltar para lá e continuar vivendo aquilo que nós estávamos vivendo. Porque nos provoca emoções muito intensas, muito belas, bonitas, interessantes, que às vezes a gente demora muito tempo para viver na nossa vida consciente, na nossa vida de vigília, na nossa vida, a vida em que nós estamos com o nosso corpo físico, o nosso corpo desperto, né? Então, quem nunca teve a oportunidade de fugir de monstros, né, durante o sonho, fugindo em câmera lenta, inclusive, tentando correr o mais rápido possível e não conseguindo. Experiências como essa são experiências bastante peculiares, né? Muitas vezes estranhas, mas vale a pena a gente tentar conhecê-las desde o ponto de vista dos sonhos lúcidos. Não só conhecê-las, mas também adquirir controle sobre os sonhos e, mais do que isso, adquirir uma lucidez cada vez mais profunda sobre o processo do sonhar. A tal ponto que, de acordo com principalmente as tradições orientais, que nos falam sobre como utilizar a vivência e a lucidez nos sonhos para despertar a nossa consciência, né, para nós alcançarmos estágios, inclusive, como os budistas chamam, né, estágios de iluminação, nós podemos utilizar isso para parar de sonhar, especificamente parar de sonhar. E sobre isso eu vou fazer alguns comentários mais tarde, porque é muito importante dentro do processo do despertar da consciência. Então vamos apenas assim para algumas definições. O que são sonhos lúcidos, tecnicamente, né? O que são sonhos lúcidos? Bom, um sonho lúcido
é um sonho durante o qual o indivíduo que sonha, o sonhador, tem consciência de que está sonhando. E olha, tenho certeza que todos vocês já vivenciaram alguma coisa nesse sentido, né? De repente, estarem no meio de uma experiência onírica, uma experiência de sonhos, e se darem conta de que tudo aquilo que está se passando ao redor de vocês é um sonho. Porque alguma coisa muito estranha está acontecendo. Bom, sonhos, como a gente conversou antes, eles tendem a ser bastante estranhos, diferentes, às vezes confusos, desconexos. E um ou outro elemento, como uma pessoa que já faleceu vindo falar conosco, pode nos chamar a atenção, pode nos colocar para entrar nesse estado que eu vou usar aqui a palavra dúvida, né? Um estado de questionamento, um estado de curiosidade e é um estado também de discernimento, em que nós trazemos à nossa consciência a ideia, puxa vida, não faz sentido que eu esteja vivendo isso, sendo que essa pessoa aqui já faleceu. Não faz sentido que eu esteja assim tão calmo diante de tantos bandidos que invadiram a minha casa. Não faz sentido que eu esteja agora vivendo novamente esse romance com esta pessoa com quem eu me envolvi há 30 anos atrás. Faz sentido. E quando a gente tem esse sentimento de estranheza, que é um sentimento de discernimento, é uma espécie de dúvida, uma curiosidade, surge então o estado que, particularmente hoje, eu vim aqui trazer para vocês todas essas informações, esse diálogo, essa conversa sobre sonhos lúcidos e despertar da consciência, mas a minha intenção é que no final de toda essa experiência vocês possam viver cada vez mais este momento de dúvida, de discernimento, de desconfiança em relação à realidade que estão vivendo, porque esta é a marca fundamental do despertar da consciência. Então, hoje em dia, o termo ou a expressão despertar da consciência, ele se tornou bastante batido, né? E nós precisamos aprender a defini-lo corretamente a partir das nossas próprias experiências de despertar dessa mesma consciência, tá? Coisa que eu vou falar um pouquinho melhor mais para diante. Então, é importante só continuar a nossa definição do que é um sonho lúcido. E dizer que durante um sonho lúcido, o sonhador, ele pode até, mais além de perceber que aquilo que ele está vivendo é um sonho, mais do que ter consciência de que está sonhando durante o sonho, ele pode ter algum controle sobre elementos do sonho que ele está vivendo. Ele pode ter controle, por exemplo, sobre os personagens do sonho. Ele pode ter controle sobre o ambiente, né? Objetos que existem no ambiente, ou o ambiente todo em si. Né? É possível mudar de ambiente durante um sonho lúcido. Né? Você se perceber tendo um sonho lúcido dentro da sua casa e, de repente, por um ato, vamos chamar assim, um ato de vontade, você simplesmente começa, então, a continuar o teu sonho lúcido na praia, ou na montanha, ou em algum outro país, por exemplo. É possível passar por esse tipo de experiência. O controle do ambiente, dependendo do grau de lucidez nos sonhos que nós temos. É possível controlar até mesmo a narrativa do sonho. As pessoas que desenvolvem treinamento em sonhos lúcidos durante muito tempo são capazes de alterar a narrativa. Significa, se você está vivendo, por exemplo, um sonho romântico e que você está se encontrando com uma pessoa do seu passado, é possível que você, no momento em que você adquire a lucidez, né, a partir do momento em que você, por um ato de vontade, pode trocar essa narrativa. Você pode desenvolver o sonho através de outra linha narrativa. Outra situação pode estar acontecendo entre você e os personagens, entre você e o ambiente do sonho. Né? Então, essa é uma característica do sonho lúcido, a capacidade de dar-se conta de que você está sonhando, mas também de você controlar os elementos, personagem, objetos e o próprio ambiente. No entanto, este controle sobre o qual a gente está falando parece ser uma característica já, um recurso bastante avançado de quem pratica os sonhos lúcidos, não é? Então, só quero que fique bastante claro que isso não é necessário para que um sonho seja realmente lúcido. A lucidez no sonho, o fenômeno da lucidez, ele acontece fundamentalmente, né, especificamente quando o sonhador tem consciência de que ele está sonhando. A gente pode dizer assim que se pela manhã você acorda e você se lembra vivamente dos teus sonhos, quer dizer que depois de acordado, você está tendo lucidez do sonho que você viveu. Mas isso não significa que você teve um sonho lúcido. O sonho lúcido
só acontece quando você tem consciência de que está sonhando durante o sonho, certo? Essa é a grande diferença. Então, é ótimo quando a gente acorda pela manhã e consegue lembrar dos nossos sonhos, especialmente os bons, né? Mas isso quer dizer que, neste momento, você está tendo lucidez, mas não que aquele foi um sonho lúcido, tá? E esse tema é um tema tão fascinante, um tema tão interessante, que desde a antiguidade até os tempos atuais, né, todas as linhas de conhecimento, inclusive na religião, na filosofia, na arte, mais modernamente na ciência, sempre houve um interesse pelos sonhos, pela capacidade de ter lucidez nos sonhos e também uma investigação sobre maneiras de compreender melhor como é que se faz para adquirir essa lucidez nos sonhos, né? Não só de onde vêm os sonhos, para que sonhar, quais são os processos do sonho, mas enfim, quais são os métodos ou as técnicas que eu posso utilizar para ter sonhos lúcidos. E agora, é importante dizer que no finalzinho da nossa apresentação, eu vou ensinar 3 técnicas bastante básicas, mas muito eficientes, para que você possa ter teus primeiros sonhos lúcidos ou voltar a ter sonhos lúcidos e continuar tendo esses sonhos como uma espécie até de rotina diária, né? Você incorporar na sua rotina a capacidade de ter esses sonhos lúcidos, tá? Então, na antiguidade, eu quero citar apenas 2 grandes aspectos culturais antigos, né, em que os sonhos lúcidos eram estudados e praticados. Na Índia, dentro da perspectiva do hinduísmo, existe algo que se chama de Yoga Nidra. E o Yoga Nidra é um estado, né, em que o nosso corpo ele está completamente relaxado, mas que você começa a se tornar sistematicamente cada vez mais consciente daquilo que se passa no teu mundo interior, seguindo um conjunto de instruções, né, que algum mestre ou instrutor, guru, vai passando para você durante todo esse processo. Então, significa que você deita o teu corpo, né, relaxa o teu corpo. Bom, pode ser sentado também, né, na posição que for mais confortável. Progressivamente, você vai relaxando o teu corpo, bem tranquilamente, alterando a tua respiração, vai alterando os batimentos cardíacos, vai alterando a frequência das ondas cerebrais com todo este processo metabólico, mas ao mesmo tempo, enquanto o teu corpo está reduzindo a atividade, você começa a aumentar a tua atividade consciente. É como se você estivesse aumentando a intensidade da luz que existe dentro do teu próprio mundo psicológico e com isso você consegue enxergar melhor o que se passa ali dentro. O Yoga Nidra, então, é um sistema milenar que ajuda as pessoas dentro da perspectiva do hinduísmo a desenvolver esta lucidez daquilo que se passa no próprio mundo interior do indivíduo. E aí, este processo, quando ele é aplicado nos momentos em que a pessoa está indo dormir, ela pode carregar consigo, mesmo depois que o corpo dorme, ela carrega consigo esta lucidez que ela conquistou, a lucidez que ela desenvolveu, né? Os praticantes do Yoga Nidra, eles também tendem a ser muito bons na meditação, porque a meditação também trabalha com isso, relaxamento do corpo, e trabalha com o aumento de consciência dos nossos processos interiores, né? Nossa capacidade de concentração, mas principalmente aquilo que se chama, e isso é muito importante para que você depois possa desenvolver sonhos lúcidos, né? Que é a capacidade de, chamada assim, abstração dos sentidos. Tá? Não é a abstração da consciência, que a abstração da consciência é você começar a sonhar acordado, né? Isso seria uma abstração da consciência. Não, a abstração dos sentidos é a capacidade que uma pessoa tem de deixar de perceber as coisas do mundo exterior através dos seus 5 sentidos. É a capacidade de interiorização. Ou seja, a pessoa ela se prepara para ter um tamanho estado de concentração que nada daquilo que ela possa perceber pela sua audição, pelo seu olfato, paladar, visão ou tato vai perturbá-la daquele estado de concentração. Então, se uma pessoa está meditando e você começa a preparar uma comida deliciosa lá no fogão, a pessoa não vai perder a concentração por aquele cheirinho gostoso da comida que está sendo preparada. Tá? Ou se começa a tocar uma música irritante, né? Uma música que o sujeito que está meditando não gosta,
aquela música também não vai atrapalhar o seu processo de concentração. Tá? Olha só, que interessante seria para nós, né, durante o nosso dia a dia, para a gente poder diminuir o nosso estresse. Então, o Yoga Nidra, claro que é um sistema bastante complexo e ele normalmente exige a presença da relação entre um mestre e um discípulo. Uma pessoa que ensina, que aplica a técnica e a outra que vai praticando. Não é o caso da gente aqui, eu estou citando isso porque a lucidez nos sonhos, ela também é desenvolvida na Índia, dentro do hinduísmo, num sistema milenar, através do Yoga Nidra. E mais conhecido de todos, né, ainda assim, também bastante popular no Oriente e hoje no Ocidente cada vez mais, graças ao budismo, é o chamado Milam, né, que é a palavra tibetana para a yoga dos sonhos. E a yoga dos sonhos é bem interessante, porque também é todo um sistema de preparação para que você possa adquirir a lucidez dos seus sonhos, controle dos seus sonhos e, de uma forma ideal e como um último estágio, parar de sonhar. Parar de sonhar para enxergar o que seria a verdadeira realidade do bardo ou a verdadeira realidade do que os espiritualistas, os esotéricos chamam de dimensões superiores ou universos paralelos, né? E aqui nós vamos nos referir a aspectos de consciência, né? Às dimensões mais profundas do nosso próprio mundo interior. Então, o yoga dos sonhos, ele é ainda mais complexo do que o Yoga Nidra, né? A gente não vai detalhar aqui porque não é nosso objetivo, mas só para que vocês possam saber, ter a referência, e caso no futuro ou alguém esteja assistindo aí a nossa live e seja budista, pode procurar dentro dos seus próprios conhecimentos, né, alguém que lhe instrua a respeito do Milam, né, da yoga dos sonhos. Tá? É importante ressaltar agora que nós definimos bem o que são sonhos lúcidos, por que os sonhos lúcidos ajudam no despertar da consciência. Vejam, eu acho que está bastante claro para todos, né, e aqui vamos colocar na forma de conceitos para que fique ainda mais claro, mais objetivo, que existem dois tipos de sono, tá, que nós vivemos em nossa vida. Existe um primeiro sono que é chamado sono fisiológico, que é o sono do nosso corpo físico, e existe o sono psicológico, que é o sono da nossa consciência. Tá? Então, o sono fisiológico a gente conhece bem. Nós, à noite, né, nós nos recolhemos até o nosso quarto, nos preparamos para dormir, nosso corpo dorme e dali alguns instantes, né, assim pelo menos é a nossa percepção muitas vezes, nós acordamos no dia seguinte, passadas algumas horas, nosso corpo restaura suas energias e lá estamos acordados. Então, este período de 8 horas, 7 horas, alguns 10 horas, né, é o período de sono fisiológico. Mas também existe aquilo que nós chamamos de sono psicológico. O sono psicológico é quando o nosso psiquismo dorme. Mais do que o psiquismo, nós podemos dizer que é a nossa consciência, ela dorme. Sim, porque a nossa consciência ela também passa por períodos de adormecimento. Períodos que podem ser curtos, mas que na maioria das vezes são períodos bem longos de adormecimento. O que eu quero dizer com adormecimento? Um período de inação, um período em que nós não temos consciência do que está acontecendo conosco, nem externamente, nem internamente. Tá? Essa questão da consciência, ela às vezes é bastante delicada, porque com o passar do tempo, nós aprendemos que nós somos seres conscientes. E nós temos o entendimento de que somos seres conscientes o tempo todo. Esse é um entendimento que nós temos. Em geral, nós nunca pensamos sobre isso. Essa é uma ideia já fixada dentro da nossa cabeça. E se alguém perguntar para você se você está consciente, você vai responder, sim, eu estou consciente. Eu acabei de ouvir a sua pergunta e estou respondendo a sua pergunta. Não é isso que é estar consciente? Bem, não é isso que é estar consciente. Estar consciente é muito mais do que isso. Isso é estar vigilante. Estar em estado de vigília. É estar com estado de percepção das coisas e não de consciência das coisas. Estado de consciência, ele vai mais além de apenas perceber ou estar atento aos fenômenos que acontecem no mundo exterior e no mundo interior.
que o processo de consciência, ele depende do agente da consciência estar consciente dele mesmo, né? Então, se nós nos perguntarmos, né, quem é que toma consciência das coisas na minha vida, né? Nós vamos responder, nós vamos responder, sou eu, né? É este núcleo de consciência que eu mesmo identifico agora, neste momento, fazendo essa pergunta para mim, e eu consigo ter consciência dos objetos que estão à minha volta e também consciência daquilo que está dentro de mim. Mas consciência só é consciência quando, ao mesmo tempo em que eu estou consciente dos fenômenos do mundo, sejam externos ou internos, eu também estou consciente de mim mesmo. E somente estando consciente de mim mesmo, eu tenho a percepção correta daquilo que é real e daquilo que não é real. E é por isso que os sonhos lúcidos, eles nos ajudam a despertar a nossa consciência. Porque a tomada de consciência durante o sono, né? O sonhador, quando ele percebe que tudo aquilo que ele está vivendo é um sonho, este fenômeno é um fenômeno de despertar da consciência. Este é um fenômeno de autoconsciência. Este é um fenômeno onde ele fica em dúvida. Lembrem da ideia da palavra dúvida, né? Colocada aqui entre aspas, né? É o momento em que eu tenho discernimento daquilo que é real e daquilo que não é real, daquilo que é real e daquilo que é sonho. E durante o nosso dia a dia, nós sabemos que existem muitos momentos em que nós estamos sonhando, né? Literalmente, sonhar é estar em outro lugar ou em outro tempo, né? Sonhar, na definição da psicologia experimental prática, é você estar fora do aqui e do agora. Isso é o sonhar. Quando nós não estamos no aqui e no agora, nós estamos perdidos no espaço e no tempo. Quantas e quantas vezes nós não nos pegamos estando sentados no sofá da sala da nossa casa, né, vivendo coisas dentro da nossa cabeça, como se nós estivéssemos no trabalho e no dia anterior, perdidos no espaço e no tempo. Ou como se nós estivéssemos no local onde vamos passar as nossas férias, no futuro, também perdidos no espaço e no tempo. E o fenômeno interessante aqui é que estamos no sofá da nossa sala e, de repente, nós nos damos conta de que estávamos sonhando. De repente, nós nos damos conta de que a nossa consciência, ela se perdeu de si mesma, em pensamentos, em lembranças, em preocupações, em tristezas ou em alegrias. Simplesmente nós perdemos a autoconsciência. Esquecemos da nossa consciência, de nós mesmos, esquecemos de quem nós somos. Essa é uma expressão bastante comum para quem estuda o gnosticismo. Esquecimento de si mesmo. O esquecimento de si mesmo é a perda de consciência de si mesmo, é a perda da autoconsciência. É fazer as coisas sem ter consciência de que estou fazendo as coisas. É conversar com alguém sem ter consciência própria, sem ter autoconsciência enquanto converso com esse alguém. Não basta ter consciência da pessoa, não basta estar atento à pessoa. É necessário estar atento também a mim, ao centro da minha consciência. Atento à pessoa com quem estou conversando e atento ao objetivo da conversa em si, que essa é uma chave importante, que é a chave do discernimento, né? Uma chave muitíssimo praticada que nos ajuda muito no despertar da consciência, né? É uma chave que nos ajuda a lentamente ir induzindo voluntariamente estado de despertar da consciência, né? Essa chave do discernimento também é chamada da chave da divisão da atenção em 3 partes. E ela nos ensina o seguinte, que em tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós podemos ter consciência de um sujeito, que somos nós mesmos, ter autoconsciência. Em segundo, ter consciência daquilo que nos cerca, dos objetos que estão à nossa volta, da pessoa com quem estamos conversando, do sofá no qual nós estamos sentados, da tela de computador ou da câmera diante da qual nós estamos posicionados, né? Da voz da pessoa que está aí falando para nós, ou da imagem das pessoas que estão aí nos ouvindo. Enfim, ter consciência do ambiente, da umidade do ar, da luminosidade do sol, dos aromas do ambiente. Tem que ter consciência de tudo isso, sem perder a autoconsciência.
Então, ter consciência do outro, ter consciência do mundo, mas ao mesmo tempo ter consciência de si. E mais do que isso, porque é uma divisão da atenção em 3 partes, né? Ter consciência exatamente do que você está fazendo neste momento. Qual é o seu o objetivo do que você está fazendo, e isso tem a ver com o lugar onde você está. Ter consciência do local, saber onde eu estou. Estou na sala da minha casa, eu estou descansando. Estou no meu quarto, eu estou me preparando para dormir. Eu estou no banheiro, eu estou fazendo minha higiene pessoal. Eu estou numa sala de aula, eu estou aprendendo. Ou se eu for professor, eu estou ensinando. Se eu estou no parque, eu estou relaxando, estou fazendo exercício físico. Ter consciência do que eu estou fazendo no lugar onde eu estou. Então, essa divisão da atenção em 3 partes, ela é muito importante e ela vai afetar diretamente a nossa capacidade de ter lucidez nos sonhos, né? Porque, vejam, existem 2 formas de você ter um sonho lúcido, tá? A primeira forma é chamada de sonho lúcido induzido, né? Induzido, você induz através de um sonho, quer dizer, você está sonhando e, de repente, você compreende, ou algum elemento do teu sonho faz com que você se dê conta de que você está sonhando. E o segundo tipo de sonho lúcido, né, ou de forma de você ter um sonho lúcido, é quando eu consigo passar do estado da vigília, né, para o estado de sonho, só que sem perder a minha consciência, mantendo a lucidez da consciência. Então, assim, de forma bastante objetiva, o primeiro tipo, né, de método, o primeiro método para eu vivenciar um sonho lúcido, eu vou dormir à noite e no meio do meu sonho alguma coisa vai me chamar a atenção e vai fazer com que eu desperte, que é o que eu estava falando agora sobre o despertar da consciência. Então eu estarei no meio do meu sonho e de repente um elefante cor-de-rosa com bolinhas amarelas, ele vai atravessar a minha frente. E eu vou achar isso bastante estranho. Eu espero que você ache isso bastante estranho, na verdade, né? Eu vou achar bastante estranho isso. E diante dessa estranheza, eu vou entrar naquele estado de discernimento. E se eu estou acostumado a praticar essa chave do discernimento, a chave da divisão em 3 partes, mantendo a autoconsciência, mantendo a consciência de tudo que se passa ao meu redor, não tudo, mas aquilo que está ao alcance da atividade que eu estou realizando, e do local / objetivo, né, que eu estou realizando naquele momento, a minha chance de ter um despertar diante daquele elefante que passou na minha frente, ela é muito grande, né? Ou de repente eu sonho que estou voando. Muitas pessoas já sonharam que estavam voando. E a gente não voa normalmente. Eu também espero que você normalmente não voe, né? Se você se perceber voando, é o momento de você ter o discernimento, né? É o momento de você dar-se conta de que o que está se passando ali naquele momento é algo muito diferente do teu cotidiano. E essa diferença deve causar em você esse sentimento de estranheza, de, entre aspas, dúvida, esse momento de discernimento, em que você vai saber separar o que é real e o que não é real. Porque você vai saber que está autoconsciente naquele momento e que está sonhando, né? Então, essa é uma das formas de você ter um sonho lúcido, né? É um dos meios para você ter um sonho lúcido, que é despertando enquanto está tendo um sonho. A consciência está sonhando, está no estado de adormecimento, e de repente ela acorda por causa de algum elemento de estranheza no teu ambiente, né? Ou porque você induziu, né, de acordo com a técnica que eu vou ensinar mais tarde, como ter esse despertar no meio de um sonho. E o segundo meio é você fazer o caminho que vai, né, da inconsciência, né, ou do estado de vigília, digamos, né, em que você vai colocar o seu corpo para dormir e aí você simplesmente passa da vigília do sonho, você está percebendo que o sonho está vindo, só que você mantém a tua consciência e de repente você está consciente no mundo, no chamado mundo dos sonhos. E existem muitas técnicas para isso, tá? Antes quero dizer assim, ensinar uma técnica fundamental, ou a técnica talvez a mais fundamental de todas para quem está querendo começar a experimentar os sonhos lúcidos, né? E ela vale para os 2 meios de sonho lúcido induzido. Se você quer acordar no meio do sonho, ou se você quer fazer a transição de estar no estado de vigília para o sonho lúcido. A técnica básica mais fundamental é a técnica de recordação do sonho. E essa técnica você pode aplicar todos os dias,
desde que você tenha de posse um caderno, uma caneta, um lápis, e você deixa esse caderno e essa caneta próximos de você, né, na cabeceira da sua cama ou embaixo do travesseiro. E no momento em que você despertar pela manhã, você vai começar a fazer as anotações daquilo que você sonhou. Você vai recordar do teu sonho, lembrando aqui que cientificamente já foi mensurado o tempo que a gente demora para esquecer dos sonhos, né? A gente sabe que a gente esquece o sonho muito rapidamente toda vez que a gente acorda pela manhã. Então, nos primeiros 10 minutos de estar acordado, a gente esquece de 50% dos nossos sonhos. E nos 10 minutos seguintes, a gente já esqueceu 90% de todo o sonho. Se nós não nos dermos ao trabalho de anotar os sonhos logo que nós acordamos, nós vamos perder informações riquíssimas a respeito daquilo que nós vivenciamos durante o momento que estávamos dormindo. Tá? Porque sabe que as imagens todas que aparecem nos sonhos, elas são praticamente um livro de figuras que contam uma história sobre a nossa psicologia profunda. Tudo aquilo que nós sonhamos à noite, por mais desconexo, estranho que possa parecer, é uma história que está sendo contada sobre o que há nas profundezas do nosso psiquismo e que muitas vezes nós não enxergamos. Então, o que acontece é que a gente tende a ignorar os nossos sonhos porque eles são estranhos, confusos, desconexos, né? Mas quando você começa a anotar os teus sonhos sistematicamente, todos os dias, ou pelo menos toda vez que você sonha, você anota aquilo que você sonhou, você escreve, você descreve, né? E você pode fazer isso por áudio também, né? Pode gravar a tua fala do teu sonho, mas eu sugiro escrever, que é uma atitude que tende a fixar melhor a memória daquilo que você sonhou. Com o passar do tempo, você vai conseguir montar uma figura geral, né? De todos esses pequenos momentos em que você viveu, né? Todos esses sonhos que a princípio pareciam desconexos, todos aqueles elementos que não faziam sentido, de repente, com o tempo, né? Depois ali de alguns meses de anotação, e às vezes para algumas pessoas depois de alguns anos, você consegue ter uma imagem que faz sentido, né? Que tem lógica. É mais ou menos como se a gente estivesse lendo um livro, mas estivesse lendo a página número 6 numa noite, na outra noite a gente lê a página 123, só a página 123, depois volta para a página 87, e daí passa 3 dias sem ler. De repente, se alguém perguntar para você, como é o livro que você está lendo? Nossa, é muito confuso, não estou entendendo nada. E assim é que a gente se comporta diante do nosso sonho. A gente acaba não entendendo o que são todos aqueles símbolos, aquelas vivências, aquelas experiências. Mas recordando o nosso sonho, anotando o nosso sonho, com o passar do tempo a gente começa a perceber que aqueles pontos desconexos, eles formam uma figura geral que reflete quem nós somos dentro do nosso mundo mais profundo. E o nosso inconsciente tem essa linguagem, né? Essa linguagem que é simbólica, não é uma linguagem racional, né? É uma linguagem simbólica e que é uma linguagem bastante interessante porque ela nos permite compreender a nós mesmos de forma gradual, né? No momento em que você olha para uma figura simbólica, você tem um entendimento. Dali a algum tempo, você tem um entendimento mais profundo. Quer dizer, existem muitas camadas de aprendizagem dentro de um mesmo símbolo. Já num conceito, muitas vezes, ou o que acontece na maioria das vezes, é que a aprendizagem já está ali naquele conceito. Então, aprender a ter familiaridade com a linguagem simbólica é algo muito importante. Pacientes da terapia junguiana, né, que trabalha muito com a análise dos sonhos, tende a ter essa percepção. Com o passar do tempo, vão analisando muitos dos seus sonhos e começam a ter uma compreensão cada vez maior sobre quem eles mesmos são dentro dos seus aspectos psicológicos mais profundos, né? E começam, inclusive, a adquirir uma certa destreza com a própria linguagem simbólica, mesmo não tendo se preparado para isso através de uma faculdade ou de estudos autodidatas também. Então, a recordação do sonho é o que eu sempre recomendo para quem quer começar com sonhos lúcidos, seja o sonho lúcido que você induz já dentro do sonho ou o que você induz na transição da vigília para o despertar da consciência. Tá? Então, essa é a primeira técnica. Providencie, então, se você tem interesse em viver um pouco mais de lucidez dos seus sonhos, adquirir autoconhecimento através dos sonhos, adquira um caderno, uma caneta, um lápis, faça essas anotações
deixe sempre do ladinho da sua cama e vamos lá, vamos aprender essa figura geral sobre quem nós somos, dentro da nossa perspectiva psicológica mais profunda. Tá? Uma segunda técnica que nós podemos utilizar, e agora pensando no sentido de despertar no meio de um sonho, ter aquela percepção, nossa, tudo isso aqui é um sonho, é a chamada técnica dos despertadores. A técnica dos despertadores é mais ou menos assim, como você está criando um despertador psicológico para você poder ter esta experiência de discernimento, experiência de lucidez durante o sonho. O que são os despertadores? Despertadores são objetos que você escolhe na sua vida de vigília, enquanto você está vivendo o seu dia a dia, né? O seu corpo físico acordado, sem o sono fisiológico, né? O que você faz? Você determina que certos objetos da tua convivência diária serão despertadores para você. Você determina que, por exemplo, a escada que existe no seu trabalho, uma escadaria, né? Esse objeto, vamos chamar assim, ele é um despertador para você. E que toda vez que você chegar a encontrar esse objeto, você vai realizar a chave do discernimento. Né? Qual é a chave do discernimento? É a chave da divisão de 3 partes. Toda vez que você ver aquela escada, que você encontrar aquela escada, você vai aplicar esta chave. E você vai tomar autoconsciência de si, vai buscar a tua sensação de presença, de estar aqui agora, né? Você vai olhar para aquela escada, vai vê-la nos seus detalhes, vai tomar consciência dela sem perder a sua autoconsciência e vai se recordar, olha, estou no meu trabalho, estou aqui trabalhando, estava indo levar esta circular, né, para o meu chefe, ou estava indo levar esse relatório para o meu chefe, e, enfim, você acabou de tomar consciência do que você estava fazendo neste momento, uma consciência plena, uma consciência em que você dividiu a tua atenção em 3 partes e teve um discernimento total daquele instante em que você tomou contato com aquela escada. O que vai acontecer, né, contigo pelo fato de você ter feito isso? Inevitavelmente, como boa parte dos nossos sonhos acaba sendo uma repetição das coisas que a gente vive no nosso dia a dia, eventualmente você vai acabar sonhando com o teu ambiente de trabalho, os teus colegas de trabalho, e vai acabar sonhando com essa escada. E se a gente tende a repetir tudo aquilo que a gente faz na nossa vida de vigília, onde não estamos com sono fisiológico, né? Tendemos a repetir nos sonhos o que a gente faz na vigília, nós vamos voltar a ver essa escada durante o sonho. E quando nós voltarmos a ver a escada durante o sonho, como a gente tende a repetir o que a gente faz, a gente vai repetir a aplicação da chave do discernimento. E isso vai fazer com que a gente tenha discernimento no sonho de que aquilo é um sonho. E assim nós vamos despertar. Então você pode escolher um ou mais despertadores, não sugiro que faça isso com muitos objetos, né? E que você faça isso com objetos que sejam objetos imóveis, não objetos móveis, né? Porque o que vai acontecer é que, como no sonho as coisas também elas sofrem pequenas modificações, é possível, por exemplo, que se você escolher uma escada, por exemplo, é possível que essa escada esteja posicionada em outro lugar. E aí, quando você encontrar a escada em outro lugar, imediatamente você vai achar aquilo estranho, porque você vai estar naquele estado de discernimento, de autoconsciência, vai achar estranho, vai se dar conta de que aquilo é um sonho e vai ter um sonho lúcido, certo? Mas se você escolhe um objeto que está toda hora sendo mudado de lugar, você acaba perdendo força no teu exercício de discernimento. Então, o melhor é escolher uma porta, uma janela, melhor você escolher uma escada, melhor você escolher um poste de luz que fica no teu caminho, né? Um prédio, algum tipo de objeto imóvel que possa servir, digamos, de referência para você realizar a chave do discernimento. Tá? Então é isso que essa é uma técnica interessante também para você ter sonhos lúcidos. Isso se você quer despertar durante o sono, né? A técnica dos despertadores te ajuda a despertar quando você está dormindo. Agora eu vou ensinar 2 técnicas, tá? 2 técnicas, porque o nosso tempo já está quase chegando no final. 2 técnicas para você poder fazer aquela transição entre o estado de vigília, quando você vai deitar na sua cama para dormir,
para que você possa transitar de uma forma consciente, né, e ter consciência dos teus sonhos. E a primeira técnica, que é bastante conhecida, é a técnica da hipnagogia. O que é a hipnagogia? A hipnagogia é você ser guiado pelo sono. Na verdade, a técnica da hipnagogia, ela se aplica exatamente na fronteira entre o estado de vigília e o adormecimento, né? Aquele momento em que você já se preparou para dormir, já deitou na sua cama, já fechou os teus olhos, né? Tá tudo tranquilo, dali a alguns segundos você provavelmente vai dormir, daqui a alguns minutos provavelmente você vai dormir. Se nesse momento você parar para prestar atenção, você vai começar a perceber, né, um determinado tipo de estado de consciência bastante interessante, que é o estado hipnagógico, que é o estado em que você começa a ter visões oníricas, imagens oníricas. São algumas ocorrências sensoriais que parecem um tanto quanto estranhas, né? Nesse momento, você vai estar em uma espécie de transição, um limbo entre dois estados de consciência. O estado de vigília, né, que é o que você poderia, por exemplo, levantar, ir até a geladeira, pegar um copo d'água, e o estado do adormecimento mesmo, né, do qual você só sairia no dia seguinte. Então, esse estágio de hipnagogia é um estado de transição. E nesse estado de transição começam a passar determinados tipos de imagens, ou você começa a ter algumas experiências sensoriais, né? Tendem a ser graduais, né? As primeiras imagens que você percebe são, quando você fecha os olhos, são aqueles pontinhos brancos ou levemente coloridos, de um amarelo, vermelho, né? Esses pontinhos, eles não são nada energéticos, espirituais ou místicos, eles são provocados pela própria percepção, né, da nossa pálpebra, do nervo óptico, enfim. Comece por prestar atenção nesses pequenos pontos que aparecem no seu campo visual. Depois, já deitado na sua cama, preparado para dormir, comece a prestar atenção, mantendo a tua autoconsciência, procurando ficar autoconsciente. Vá prestando atenção, né? Vá monitorando esses pontos, porque alguns segundos depois que você tiver começado a fazer isso, aí sim vão começar a aparecer algumas imagens, né, que são projetadas lá de dentro do teu psiquismo, subconsciente ou inconsciente. Começam a aparecer, por exemplo, formas geométricas, círculos, triângulos, quadrados, formas geométricas que você não consegue identificar. Muitas vezes elas são figuras planas ou em duas dimensões. Às vezes você começa a perceber que elas têm um movimento de rotação tridimensional, você começa a perceber um pouco mais de profundidade, né? E se você continua prestando atenção agora nessas imagens mais complexas e que agora estão sendo projetadas, né, no teu campo visual, digamos, a partir do teu subconsciente, que você vai começar a perceber são imagens de objetos simples, né, isolados, como por exemplo, você começa a observar, digamos que um campo, né, um campo de grama, mato, e aí você começa a perceber que começa a se projetar na sua mente uma árvore, e daí aquela árvore some. E aí você começa a observar, no teu campo visual aparece a imagem do céu com nuvens, e aí aquilo some. Então são essas imagens simples, né? Ou, de repente, assim, um gatinho aparece, aí ele some. Aí, de repente, uma camiseta, né? E ela vem e some. Uma camiseta dentro de um cabide, uma imagem qualquer. Começam a vir essas imagens isoladas, né? Preste atenção nessas imagens isoladas. E, de repente, começam a aparecer figuras um pouco mais, digamos, simbolicamente complexas, rosto de pessoas. E aí começam a aparecer situações em que você começa a perceber narrativas, você começa a perceber interações de pessoas, situações, tudo isso. Aí o sono, né, chegou num estágio já bem profundo e o sonho começou a acontecer. Mas perceba, você já está tendo consciência do teu sonho. Você já está tendo consciência do teu sonho naquele momento. Você já está sonhando e está tendo consciência do teu sonho, mas o teu corpo ainda não dormiu totalmente. Adquirir familiaridade com essa hipnagogia é bastante importante para se ter sonhos lúcidos. É bastante importante também na hora que você vai querer anotar os teus sonhos, para recordar dos sonhos.
Então, e tudo isso faz com que, veja, por que a gente falou sobre sonhos lúcidos e despertar da consciência? Também porque muitas pessoas querem despertar a consciência, mas elas não têm familiaridade com o que é a consciência e quais são os seus estados para poder despertar essa consciência. Então, adquirir essa autopercepção e essa consciência clara durante o estado hipnagógico é importante porque você está conhecendo um outro estado de consciência com o qual você não está habituado, que é essa transição da vigília e do sono em que a consciência é zero, né? Os sonhos começam a acontecer dentro de você e você se mantém consciente deles. Isso é um exercício fantástico. Vai chegar um momento, né, em que de tanto repetir essa técnica, né, e não demora muito, para ser bem sincero, se você fizer isso todas as noites, durante alguns dias, é bem capaz que você vai, de uma hora para outra, perceber que você está acompanhando essas imagens hipnagógicas, de repente você vai se perceber já em pé, né, fora da sua cama, observando os objetos que existem no teu quarto, só que o teu corpo está dormindo. É capaz de você até mesmo ver o seu corpo enquanto isso está acontecendo. E o que que houve ali? Aquilo que muitas pessoas chamam até de desdobramento astral, projeção astral, né, viagem astral, sabe? Que é quando, né, nós temos essa vivência clara e consciente, autoconsciente, durante o período dos sonhos. Então, este processo, né, hipnagógico pode nos ajudar a ter este estado de alto grau de lucidez durante os nossos sonhos. Tá? E uma segunda técnica, né, importante que você pode utilizar também, ela é um pouquinho mais radical, tá? Mas vamos ensiná-la aqui, porque ela não é difícil de colocar em prática e eu gosto muito de falar sobre ela, porque durante alguns anos eu tive muito boas experiências com a técnica que a gente chama de manipulação do sono REM. Tá? Então, vou falar sobre ela, já que nós já estamos chegando no finalzinho. Né? Todo mundo acho que sabe o que é o sono REM. Né? Em algum momento, algum artigo de revista, em algum documentário, alguém já falou em alguma palestra que o sono REM é uma das duas fases do nosso sonho. Existem as fases REM, que significa movimento rápido dos olhos, e a fase não REM. Essas duas fases, elas são importantes no nosso sonho, mas a fase do sono REM, ela é quando acontece um descanso profundo e ela é essencial para que a gente possa acordar disposto no outro dia. Né? O sono REM é a fase do sono na qual ocorrem os nossos sonhos mais vívidos. Normalmente, a gente tem entre 4 e 6 períodos de sono REM durante uma noite de sono de 8 horas. Né? E a fase de sono REM acontece a cada 90 minutos. Então, digamos que se você deite para dormir, dali a 1h30, mais ou menos, você vai ter uma fase de sono REM que vai durar aproximadamente 10 minutos. 10 minutos. E ali, os teus olhos vão ter os movimentos rápidos laterais, né? Vão estar acontecendo certos processos lá no seu sistema límbico e na sua amígdala, né, em algumas áreas do cérebro, e ali é onde os sonhos eles são mais vívidos, né, nesse primeiro momento. Depois passa um tempo de fase não REM e surge uma nova fase REM que vai durar uns 25 minutos. Aí novamente você sai da fase REM e volta, né, para o não REM, volta para o REM, mais ou menos a terceira fase REM, é a fase de sonho vívido, que vai ter um tempo ainda maior. Na última fase de sono REM, é onde a gente tem um período mais longo de sonho. Chega a 1h30, 90 minutos, muitas vezes, de período de sonho. Então, é essa fase que nós vamos querer manipular. Tá? Como é que a gente faz essa manipulação dos nossos sonhos? Bom, do sono REM, dessa última fase do sono REM, que é o momento em que a gente está tendo os sonhos mais vívidos e a maior possibilidade de adquirir autoconsciência durante esse processo, de ter esse despertar de consciência durante esse processo. Então, passo a passo, nós vamos fazer o seguinte. À noite, nós vamos dormir, vamos deitar na nossa cama, normalmente como nós fazemos. Só que dessa vez, ao invés de dormir por 8 horas, nós vamos dormir apenas por 6 horas. Então, se você vai deitar às 11 horas da noite e normalmente acorda às 7 da manhã, nesse dia você vai colocar o teu despertador para as 5 horas da manhã. Né? Falei que era uma técnica radical, fortes emoções, né? Acordar às 5 da manhã, 2 horas antes do que você está acostumado. Então, o que você faz? Se você quer ter essa experiência, e eu digo que a manipulação do sono REM, ela é bem radical, mas ela é super eficiente, muito, muito eficiente.
Eu tive a oportunidade de usar essa técnica durante alguns anos, inclusive com um grupo de pessoas, né? A gente praticava isso 4 vezes por semana, praticamente, e, assim, os resultados eram toda vez que nós fazíamos, existia o sonho lúcido, existia consciência no mundo dos sonhos, né? A consciência, inclusive, com a capacidade de você manipular personagens, objetos, narrativas, ambientes, né? Enfim, muito, muito interessante. Quase como um depoimento que eu estou dando, e por isso que eu gosto de falar sobre essa técnica por último. Então, você vai deitar e você vai dormir apenas por 6 horas. Coloca o teu despertador às 5 da manhã. O segundo passo, claro que é você, depois dessas 6 horas que tocou o despertador, você vai acordar, né? Não brigue com o despertador, né? Ele não tem nada contra você. Foi você mesmo que colocou o despertador porque você quer aplicar essa técnica. Então você vai lá, desliga o teu despertador, não ponha soneca, né? Não faz isso. Não ponha soneca. Desliga o despertador. E aí vem duas vertentes, né? Eu vou ensinar primeiro uma e depois eu falo sobre a outra. A primeira vertente de método, né? A primeira forma de você aplicar isso é a seguinte: no que você acorda e desliga o despertador, você se levanta da cama. Você se levanta da tua cama, acorda completamente. Encontra alguma coisa para você fazer, encontra alguma coisa para você ocupar o teu cérebro nesse momento, né? Eu sugiro uma caminhada, que era isso que eu fazia na época. Eu levantava pela manhã, tomava um copo de água e me arrumava, saía de casa e fazia uma caminhada de 30 minutos até chegar ao local onde nós fazíamos essas práticas, né, de despertar de sonhos lúcidos durante um período de pelo menos 3 ou 4 anos. Então, eu sugiro uma caminhada, mas você pode sentar no sofá da tua sala, ou numa cadeira, é melhor, porque o sofá pode te convidar para dormir, né? E começa a ler um livro, né? Melhor não assistir televisão, né? Nem ligar o teu celular para ficar vendo aplicativos, né? Melhor é você ler um livro ou fazer uma caminhada, né? Se você não puder sair para fazer uma caminhada, porque é perigoso, ou porque está muito frio ou está chovendo, dá uma caminhadinha dentro de casa, né? Caminha de um cômodo ao outro, isso durante uns 5 minutos, 10 minutos. Faz um pequeno alongamento, né? Faça um alongamento dos ombros, do pescoço, os braços, as pernas, o tronco, ali durante uns 5, 10 minutos. Depois disso, você pode fazer exercício de yoga também, né? Durante um período eu sugiro de 10 minutos, 10 a 20 minutos, estaria ótimo. Só que você tem que sair da cama, né? Saia da cama, coloque teu cérebro em atividade fazendo alguma dessas atividades aí que eu sugeri. Bom, depois volte para sua cama, depois que você terminou essas atividades, volte para sua cama e relaxe. Tá? Relaxe, respire profundamente, respire lentamente e comece a aplicar a hipnagogia. Comece a aplicar essa vigilância do estado de transição entre o estar acordado, a vigília, e o sono e o sonho. E vá percebendo a transição e o início do sonho lúcido. Com certeza, né, você vai estar pegando uma carona, né, nesse impulso que existe do sono REM que ainda não aconteceu e que vai acontecer agora, porque o teu sono ainda não está completo, você ainda não fez todos os teus ciclos de sono REM. Teu corpo está acostumado a viver entre 4 e 6 ciclos de sono REM. Se você está acostumado a viver 5, o teu corpo vai pedir que você viva o 5º estado, mesmo que se você acordar antes. E voltando a deitar depois de fazer essa atividade, depois de despertar o seu cérebro, a chance de você ter um sonho lúcido, ela é muito grande, muito grande. Então é como se nós estivéssemos surfando, né, numa necessidade biológica por sonhar. Só que você vai fazer isso sabendo que você pode sonhar e perder a sua consciência. Então você vai fazer a vigilância dessa transição entre o estar sem o sono fisiológico, né, acordado fisiologicamente, e o estado em que você dorme. E ali você vai poder ter o teu sonho lúcido, você vai poder ter a sua autoconsciência durante o mundo dos sonhos, né? Então, essa é uma forma, assim, infalível de você experimentar o sonho lúcido. Você pode fazer hoje, inclusive, hoje à noite, já começar a aplicar isso durante o teu período de sono. Não vai custar nada para você. Talvez você experimente o desconforto de ter que acordar um pouco antes do que você está acostumado, mas é para
algo positivo, para você despertar a sua consciência, para você aprender mais sobre os teus estados de consciência, né? Aí eu disse que existem duas formas de fazer, né? Uma é você levantando mesmo, praticando yoga, fazendo uma caminhada, lendo um livro, né? Essa é uma das formas de você aplicar o segundo passo. Outra forma é você continuar na cama, só que eu acho que é um pouco mais difícil para quem está começando, não sugiro para quem está começando. Você continua na cama e você faz movimentos corporais leves, né? Como, por exemplo, mexer os dedos das mãos. Só mexendo os dedos das mãos como se você estivesse tocando piano. Vai mexendo os teus dedos, porque aí o teu corpo, enquanto ele adormece, o teu cérebro ainda fica ativo, né? E você consegue entrar nesse estado de sonho lúcido, de despertar da tua consciência no mundo dos sonhos. Eu, particularmente, adquiri um jeito próprio de fazer isso. Então, quando eu fazia a minha caminhada, chegava até o local onde fazíamos diversas práticas de meditação durante a manhã. Depois de fazer algumas práticas de yoga, de meditação, particularmente o que eu fazia era deitar numa posição incômoda, né? Eu deitava com os pés cruzados, um sobre o outro, e os braços cruzados. Isso fazia com que o meu corpo ele começasse a querer dormir, mas uma parte do cérebro tivesse o sinal de que não vou dormir, né? Não haverá sono. E com isso, eu conseguia ter esse fenômeno que alguns chamam de saída do corpo, ou como eu disse antes, né? Desdobramento astral, projeção astral, viagem astral, com controle sobre esse mesmo corpo, né? Manipulação de objetos, mudança de ambiente, né? Se você quer voar durante os sonhos, você gosta da experiência de flutuar, de voar, faça isso. Aplique esses exercícios que a gente comentou aqui hoje. Com certeza você vai ter experiências incríveis que vão mudar a tua perspectiva sobre o que é estar ou não consciente. Lembrando que, por último, só para finalizar e abrir para algumas perguntas, que nós temos esta ideia, né, e que é uma ideia equivocada, né, de que estamos conscientes o tempo inteiro. Nós não estamos conscientes o tempo inteiro. Para estarmos conscientes o tempo todo, temos o máximo de consciência e autoconsciência, nós precisamos exercitar a consciência. É como uma habilidade, né? Se nós não exercitamos essa habilidade, ela não vai acontecer por si própria, né? Ter consciência das coisas não é como digerir alimentos, que acontece de uma forma automática, de uma forma instintiva. A consciência não é instinto, né? A consciência, ela precisa de estímulos, ela precisa de esforço, ela precisa de um certo trabalho. E aqui eu estou ensinando muitas ferramentas para que vocês possam fazer esse trabalho, para poder ter esses momentos de despertar. São fenomenais, mudam a perspectiva que a gente tem de vida, ampliam a noção do que é viver para nós, né? Porque muitas vezes a gente tem o entendimento de que viver é só quando nós não estamos com o corpo deitado na cama. Nós vamos aprender que existem possibilidades que estão ao nosso alcance, mas que nós não temos utilizado, porque não aprendemos ainda, até hoje, né, como despertar essa consciência no chamado mundo dos sonhos, experimentar os sonhos lúcidos e essa autoconsciência durante todos esses momentos. Então é isso. Eu espero que tenha ficado bastante claro, apesar de que nós fizemos uma contextualização aí histórica, cultural, sem nos alongarmos demais. Espero que tenha ficado claro, né, como é que se faz a prática dos sonhos lúcidos. E se alguém tiver dúvida, eu estou aqui para conversar com vocês. Se alguém quiser também comentar ou fazer algum relato, né, de alguma coisa que viveu nesse sentido, fique bastante à vontade. É só abrir o microfone e fazer a pergunta, como nós fizemos da outra vez. Acho que é assim que vai funcionar. Fiquem à vontade. Bom dia, Giordano. Bom dia a todos. Bom dia, Ali. O que é exatamente consciência adormecida? Isso na questão cotidiana e dentro desse trabalho psicológico. Assim, precisamente, o que é estar com a consciência adormecida? Ali, porque isso obrigado reflete na qualidade dos sonhos, né? Reflete sim. Obrigado pela tua participação e obrigado pela tua pergunta também. Muito oportuna, né? Estar com a consciência adormecida durante o dia, ou seja, não usar todo o potencial da nossa consciência durante o dia, é
agir no automático. Para procurar ser o mais concreto e objetivo possível, é agir no automático. Essa ação automática que nós temos não é uma ação autoconsciente. Então, a ação automática é repetir os mesmos hábitos de pensamento, de sentimento e comportamento que temos durante o dia. É não perceber as verdadeiras causas do nosso comportamento, dos nossos comportamentos mentais, emocionais ou físicos. Essa é a verdadeira noção que a gente tem do que é estar com a consciência adormecida, né? Quando nós despertamos a nossa consciência, nós sabemos o que está acontecendo conosco. Nós podemos não ter controle sobre o que acontece conosco, mas nós sabemos o que está acontecendo conosco. Nós sabemos o que estamos sentindo. Se estamos sentindo raiva, se estamos sentindo alegria, se estamos sentindo medo, se estamos sentindo surpresa. Nós sabemos por que estamos pensando alguma coisa ruim de alguém, por que estamos pensando alguma coisa boa de alguém, por que estamos sentindo inveja de alguém, por que estamos preocupados com alguma coisa. Isso é um sinal de que a consciência está desperta. Quando nós não sabemos isso, é porque a consciência está adormecida. Estar com a consciência adormecida durante o dia é aquilo que faz com que no final do dia a gente tenha a sensação de que não viveu o dia de hoje. Porque a gente não viveu aquilo que o dia, nossa, passou tão rápido, eu nem sei o que eu vivi direito, né? A gente tenta lembrar do que a gente comeu, do que a gente almoçou, a gente tenta lembrar daquilo que a gente conversou com as pessoas, a gente tenta lembrar daquilo que a gente fez durante o dia e não consegue lembrar. Isso é estar com a consciência adormecida. Isso é estar com a consciência num estado potencial. E a gente pode desenvolver essa consciência, né? Principalmente através da chave do discernimento, que a gente falou mais cedo. Tá? Ter consciência de quem nós somos, ter consciência daquilo que a gente está vivendo num determinado momento e ter consciência dos objetos que estão ao nosso redor. Espero ter respondido, Ali, tua pergunta. Obrigado por ela. Se alguém tiver mais alguma questão, fica à vontade para fazer. É só desligar, é só ligar o microfone. Giordano, bom dia. Quem fala é Marcelo Machado. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelas dicas aí. Imagina. Muito obrigado interessante. Obrigado a você pela participação. Não, tranquilo, vamos lá. Sobre a questão do sonho lúcido, é mais assim, um bate-papo, né, que a gente está tendo e uma pergunta eu sei que curiosidades são frívolas, mas assim, quando você desperta, consegue ter algum controle consciente dentro de uma experiência onírica, digamos assim, você pode usar essa experiência simplesmente para despertar, ficar andando para lá e para cá sonhando, ou você aproveita esse momento, digamos assim, para aprofundar algum aprendizado, para se encontrar eventualmente com outras pessoas que talvez estejam tentando a mesma coisa? Como que você conseguiu trabalhar isso? Assim, eu sei que eu estou te pedindo um depoimento, é claro, e isso é muito pessoal, fica à vontade também de se preservar, não tem problema algum. Não, claro, sem problema, Marcelo. Obrigado pela tua pergunta e curiosidade, eu trato assim, curiosidade é aquilo que move a gente em direção ao conhecimento, então, obrigado pela tua pergunta, né? E claro que você não tem problema nenhum responder com experiências pessoais, tá? Eu digo assim, o primeiro ponto é focar no seguinte: a experiência de se perceber desperto é o maior ganho que nós podemos ter dentro dessa perspectiva de sonho lúcido. É o principal ganho. É o ganho substancial, é aquilo que vai ficar conosco durante toda a nossa vida e o desenvolvimento da nossa consciência. Eu sei que muitas pessoas se preocupam muito com o que fazer a partir do momento em que encontram esse estado de despertar. Eu sei que esse tema ele é bastante interessante, ele é um tema que desperta bastante o interesse, a curiosidade das pessoas, e até tem muita gente que fantasia muito sobre isso, e recorre à literatura espiritualista ou até esotérica, né? Em busca de depoimentos de possíveis encontros que uma pessoa que desperta, ela pode ter com outras pessoas que também despertaram, né?
o que algumas pessoas chamam de onironautas, né? A pessoa que vai viajando através do mundo dos sonhos, e uma pessoa que desperta pode encontrar uma outra pessoa desperta. Sim, eu tenho uma experiência particular em que eu vivi isso, até mesmo naqueles anos em que eu praticava isso 4 vezes por semana, em que um grupo de aproximadamente 20 pessoas fez uma prática coletiva de sonhos lúcidos numa determinada oportunidade. E a memória que eu tenho até hoje, muito forte, é de que naquela experiência, particularmente, eu me lembro de ter conversado com uma outra pessoa que estava naquela experiência e também tinha conseguido o estado de lucidez. E nós chegamos a conversar, chegamos a nos ver e conversar, mas não conversar assim, olá, meu amigo, tudo bem? Como vai você? A conversa, ela aconteceu de uma outra forma, de uma forma um pouco mais intuitiva, vamos chamar assim, um pouco mais simbólica, talvez, né? Uma conversa diferente, quase que telepática, algo assim diferente, né? Então, foi possível, sim, ter esse contato, ter esse encontro. Existem muitas narrativas a esse respeito. Então, é possível, sim, encontrar outras pessoas que tenham tido esse estado de despertar ou essa lucidez durante os sonhos. Mas eu diria para quem está começando nesse trabalho, para focar na experiência do despertar, porque as vivências de encontros, de aprendizagens, de visitas a lugares que podem trazer aprendizados para a gente, vão acontecer naturalmente. Vão acontecer naturalmente. A própria pessoa vai tendo discernimento e vai aprendendo a se mover nesse ambiente e de acordo com a realidade dela, vão aparecer experiências bastante específicas, né? Então é isso. É possível, sim, ir até lugares e aprender, né? Vamos dizer assim, bibliotecas, templos, igrejas, ou mesmo a natureza. Importante dizer, assim, que os sonhos lúcidos, eles não são necessariamente coisas que o nosso subconsciente projeta, tá? Quando se fala de sonhos lúcidos, normalmente, muita gente se refere àquilo que a gente pode criar nos nossos sonhos e projetar e viver, quase como se fosse uma espécie de entretenimento psicológico, né? Eu sei que o termo sonhos lúcidos ele traz um pouco disso, dessa noção, mas e isso é possível? É possível. Precisa ter um pouco de consciência para fazer isso? Sim, precisa ter um despertar da consciência para você poder criar esses cenários e viver isso, né? Mas o grande objetivo é parar de sonhar, fazer com que os sonhos desapareçam e tudo aquilo que você veja seja uma realidade, né? Uma realidade concreta, que é uma realidade compartilhada por pessoas que também conseguem ter esse despertar e se mover através desse mundo dos sonhos de uma maneira consciente, autoconsciente principalmente, tá? Marcelo, espero ter respondido a tua pergunta também. Se tiver mais alguma colocação para fazer, fica à vontade. Não, foi muito bom, obrigado, Jordão. É só porque essa é uma área que me interessa bastante também e, na verdade, eu acho que interessa muitas pessoas. Porque a questão, justamente, que eu acho que é difícil, é como você falou, as coisas acabam acontecendo naturalmente e o momento em que o buscador vai conseguir distinguir entre uma experiência, digamos, onírica de uma experiência realmente consciente, digamos, como o Hernaldo falou ontem, na 4ª dimensão, por exemplo, sabe? Essa distinção, eu acredito que ela vai também acontecer naturalmente, mas são experiências Isso. muito interessantes. Obrigado, Jordano, valeu. Imagina, Marcelo, à vontade, sempre à disposição. Eu costumo comparar esse tipo de desenvolvimento como quando a gente aprende a dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir, tem lá um instrutor da direção do nosso lado e o carro vai morrer muitas vezes, mas você vai conseguir colocar ele em movimento, nem que seja por alguns metros ou algumas quadras, e você vai cometer erros. Tem dias que você não vai conseguir nem ligar o carro direito. Mas quando a gente começa a aprender a dirigir, o que a gente já se imagina fazendo é dirigindo a 100 km por hora numa autoestrada para poder fazer uma viagem, né? Já dirigindo com pleno controle do veículo,
né? Especialmente se for um veículo potente, um veículo confortável, a gente já se imagina, né? E no processo de sonhos lúcidos é a mesma coisa. Quando a gente começa a aprender, a gente já se imagina dentro de uma perspectiva já mais avançada, mas são esses momentos de aprendizado os mais valiosos que a gente tem, porque é ali que a gente está aprendendo a lidar com a nossa consciência. O despertar da consciência ele não vem se nós não aprendemos o que é a consciência na prática e se nós não aprendemos os seus estágios, né? E um desses estágios é o estágio de sonhar com lucidez ou adquirir lucidez nos sonhos, despertar no mundo dos sonhos e enfim, conseguir separar a realidade da irrealidade, a realidade da ilusão. Se a gente consegue fazer isso nos sonhos, nós vamos conseguir fazer isso no nosso dia a dia. A gente vai conseguir separar a realidade da ilusão no nosso dia a dia. Vamos conseguir perceber o que é real e o que não é real, né? Por exemplo, em termos de sentimentos e pensamentos, fantasias, tá? A gente vai conseguir cultivar uma autoconsciência muito maior se nós praticamos os sonhos lúcidos com o objetivo de despertar a consciência. Muito bem. Mais uma Maravilha, pergunta. obrigado, Jordano. Obrigado Imagina, e agradeço ao Ali também por ter divulgado lá no grupo. Parabéns a vocês. Tá. Obrigado, Marcelo. Mais uma perguntinha que alguém tenha? Se não tiver, a gente vai encerrando, tá? Ok, muito bem. Eu quero agradecer a participação de todos. Muito obrigado por terem estado hoje aqui, né, nesta live sobre sonhos lúcidos e o despertar da consciência. Mais uma vez... Sim, Ali. Desculpa te interromper. Fica à vontade. Eu acho que pela questão do horário, por ser muito cedo, entre aspas, etc., talvez tenha vindo pouca gente, tenha aparecido pouca gente, né? Eu sugeriria, como um convite e como uma intimação, que você repita essa live, esse bate-papo, mas assim, num outro horário, por exemplo, à noite, um fim de semana no fim de tarde ou um dia de semana à noite, porque esse tema é crucial para o autoconhecimento, para o despertar da consciência, etc. Todo mundo fala, nós passamos mais ou menos um terço da vida dormindo, então se a gente não trabalhar sobre esse terço da vida, fica meio complicado, né? Então eu estou te convidando, digamos assim, para você repetir essa mesma live, claro que não mecanicamente, claro, a gente nunca repete, né? Sim. Mas o mesmo tema em outro horário para que mais pessoas assistam, né? Várias pessoas me contataram pelo WhatsApp dizendo, olha, essa live vai ser gravada porque eu não posso, eu estou trabalhando, etc, etc. O que você acha? Eu acho ótimo, agradeço a tua intimação, tá? Eu vou entender como uma intimação. E vamos estudar uma forma, então, de realizar essa live em outro momento, num outro horário, onde mais pessoas também possam participar, né? Eu agradeço teu comentário, eu acho que realmente é um tema super importante para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, e faremos isso, sim, com certeza. E aproveito até para te agradecer pela divulgação dessa live nos grupos que você administra, Ali. Vamos fazer de novo. Depois eu vou conversar contigo e a gente encontra um dia e um horário adequados para que mais pessoas possam participar. Maravilha. Foi uma alegria ter assistido essa aula, viu? Parabéns. Imagina, obrigado. Obrigado, Ali, mais uma vez. Então, agradeço assim, a todos mais uma vez. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz de poder estar com vocês aí. Pessoas que eu conheço, da convivência particular também, pessoas que eu não conhecia antes e que estamos em contato. Caso tenham dúvidas, me procurem pelas redes sociais. Minhas redes sociais são todas abertas, podem me procurar, mandar mensagem. Caso queira dicas de livros, dicas de cursos, né? Dicas de escolas onde isso é praticado, falem comigo porque eu posso recomendar para vocês com o maior prazer. Tá? Foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Tenham todos um bom dia e bom despertar no mundo dos sonhos. Bons sonhos lúcidos, tá bom? Um abraço grande, até mais.